Olá, irmãos, tudo bem? A pergunta de hoje é: para servir a Deus, você precisa ser um pastor, um padre, um dirigente espírita, um sacerdote de Umbanda e sei lá o que mais? A resposta é não. Eu sei que muita gente pensa que para servir a Deus você precisa estudar, fazer o curso lá, sei lá, de pastor, estudar não sei quanto tempo para ser padre, ser ordenado, precisa estudar não sei quanto tempo para estar num centro, não sei. Tudo isso para servir a Deus. Não precisa. O mundo, né? O mundo fez isso, né? Para você ser pastor, você tem que estudar, fazer não sei quantos anos de faculdade de pastor. Para ser padre, você tem que fazer filosofia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Para ser dirigente espírita, você tem que ter bastante conhecimento, ter lido todos os livros de Kardec, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e assim vai. As pessoas colocaram isso porque para você ser um dirigente espírita, você tem que saber alguma coisa porque você está representando uma casa. Então, quando você representa uma casa, uma igreja, daí você precisa ter esse estudo, mas dado por quem? Dado pelo próprio homem. O homem que fez isso, né? O homem que colocou esses pontos para não, provavelmente para não colocar pessoas em doutas, pessoas sem letra, pessoas que não têm muito conhecimento. Mas que isso seja necessário para servir a Deus? Não. As igrejas muitas vezes ficam mentindo, os centros ficam mentindo que precisa ser sacerdote, precisa ser pastor, precisa ser padre para servir a Deus. Mas não precisa ser para servir a Deus. Servir a Deus, o que precisa? Reforma íntima. Se você fizer a reforma íntima, acabar com o seu ego, acabar com o seu ciúme, acabar com a sua raiva, com os seus medos, reforma íntima. Fazer para o teu próximo que não quer que você faça para você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você, fuxico, e você vai indo, né? Não ter. Né? Isso é reforma íntima, tudo que tira tudo que possa prejudicar o teu irmão. Então, se você tira tudo que pode prejudicar teu irmão, daí você tira tudo que pode prejudicar você. Vontade de suicídio, vícios, né? Pegar um carro e correr demais, ficar fazendo escaladas perigosas, locais perigosos, né? A adrenalina é boa, é bonita, quer dizer, é bom sentir adrenalina, provavelmente as pessoas que sentem. Mas isso é uma coisa que você vai se matar se acontecer tipo um suicídio, né? Porque você está fazendo alguma coisa que é bem fora de uma realidade. Então é bem complicado isso. Então isso seria reforma íntima, né? Geralmente, né, pelos estudos que a gente faz, quando a pessoa sente muita vontade de ser um padre, um pastor, sente o chamado, vamos falar assim. Não vamos colocar a igreja, mas sente o chamado. O que o estudo fala, né, quando você sai, não fica só na Bíblia, mas você sai para outros livros, né? Eles falam que geralmente no espiritismo, no universalismo, né, no espiritualismo, eles falam que geralmente as pessoas que são chamadas sentem um apelo muito forte para servir a Deus, são pessoas muito endividadas do passado, fizeram muito mal e tiveram essa chance para retornar novamente à vida com essa vontade muito forte de estar lá dentro do centro de Umbanda, estar lá dentro do centro espírita, estar lá dentro de uma igreja evangélica ajudando as pessoas, porque eles fizeram muito mal. Só que, por exemplo, eles sentem o chamado, fazem um curso de pastor, de padre, estuda para ser dirigente espírita, estuda para ser lá, um sacerdote da igreja, da Umbanda. O problema é que estuda, entra lá e depois começa a fazer a coisa errada, ou entra numa organização que quer servir a Deus errada, que faz as coisas erradas, que quer muito dinheiro, né? Quer, querem fazer comércio
das coisas de Deus, querem fazer comércio dos dons de Deus, né? Porque todo mundo que fala das coisas de Deus ou que está numa igreja, ela sente vontade, sente inspiração. Você sente inspiração porque ela tem os dons, né? Na igreja católica, a igreja evangélica tem os dons e é médium para o universalismo, para o espiritismo, para o espiritualismo, daí a pessoa é médium, mas é a mesma coisa. Então o que que eles falam? Essas pessoas elas têm muita dívida. Então Jesus, Deus, por amor, meus irmãos da espiritualidade elevada, por amor, faz com que essas pessoas elas venham com esse caráter, com essa vocação, com essa vontade de servir a Deus, né? E tem muita gente que vem e faz as coisas bonitas, né? Homens e mulheres fazem as coisas bonitas e faz o que ficou acertado antes de nascer. Mas tem muita gente que como já fez coisas erradas, por isso que eu quero que os irmãos entendam hoje, né? Porque que você tem aí pastores de igrejas grandes, né? Igrejas que é só um comércio, né? É comércio. Comércio das coisas de Deus. Essas mulheres que tem, mas geralmente é mais homens que tem isso, né? Que tem essas igrejas grandes, tem conglomerados, né? De igreja, tem cidades lá no Vaticano. Então essas pessoas, elas estão fazendo comércio das coisas de Deus. Você fazem comércio das coisas de Deus, eles estão vendendo os dons. E por quê? Por que eles já fazem isso? Porque eles já faziam isso em outras vidas. Eram pessoas que tinham um ego muito forte, gostavam de roubar, gostavam de passar as pessoas para trás. Já foram pessoas que fizeram muita coisa ruim. Já foram pessoas que causaram muito prejuízo para o mundo, causaram um prejuízo, sei lá, para Deus, né? Ou fizeram muita morte, já fizeram muita coisa errada. Então, pelo que está escrito, né, no universalismo, que está escrito no Espiritismo, essas pessoas elas vêm com isso para poder fazer um acerto de contas. Para daí, como ela tirou muitas vidas, fez muito mal, então, pela palavra de Deus, ela vai anunciar a palavra de Deus e vai tentar buscar para Deus bastante pessoas também, né? Ser uma árvore que dê bastante frutos. Então, ela vai buscar para Deus bastante pessoas e vai, de uma certa forma, amenizar o que ela fez no passado, porque lá no passado ela matou, destruiu, roubou, pegou casa, trabalhava num banco, fazia muita coisa errada, era grileiro de terra, sei lá, tanta coisa errada que pode ser, né? Passava as outras pessoas para trás com venda de carro, tinha um comércio, um supermercado, sei lá, ou matava gente, tudo que for de errado, né? Então daí ela vem com esses dons para poder resgatar isso. E o que muitas pessoas fazem tem esses dons, né? Acontece isso muito no mundo. Você tem uma criança muitas vezes que vem com o dom aberto, né? Com as mediunidades abertas, com os dons abertos. E aí vai numa casa de umbanda, numa casa de candomblé, no centro espírita, alguma coisa assim, mas é mais nesses lugares que fazem isso. Daí tem essa mediunidade aflorada porque é por Deus. Daí pega de repente um médium, não tudo, né? Tudo tem a sua exceção, mas pega lá um médium, um pai de santo, pega lá uma pessoa que diz ser médium de Jesus, mas não é, porque não faz reforma íntima, então não está com Jesus, está com os espíritos das trevas. Vai numa casa que durante o dia é mesa branca, durante a noite é mesa escura. Não está com Jesus, está com as trevas. Então daí essa pessoa vai lá e fecha essa mediunidade. Existe isso, existe. As pessoas fecham essa mediunidade da criança, de uma pessoa, porque de repente ele está na casa, começa a ouvir sons, começa a ver vultos, começa a ouvir barulhos. Essa criança ou essa pessoa tem medo, ele vai nesse centro e fecha. E muitas vezes fecham até por dinheiro. Então você veja, se dá de graça, o que de graça vai receber. Então já estão cobrando, então já está errado. Já está indo numa casa que já faz as coisas erradas, não faz as coisas para Deus. Porque não tem irmãos e irmãs que fazem isso. Que o espírito que pede das coisas boas pede coisa ruim. Não, isso não é de Deus. Não venha com essa história para cima de mim aí, dizer que isso é de Deus. Ou que o espírito, os irmãos de luz também pedem as coisas das trevas. Isso não é verdade. Irmãos de luz pedem coisas de luz, das trevas pedem coisas das trevas. Eu sei que tem muita coisa embaixo desse céu. Eu sei de Quiumba, sei de
vampiros astrais, ser de magos negros e assim vai, tanta coisa que tem, dragões e tanta coisa que tem. Isso eu sei. E todos eles tentam fazer puxar para o lado negativo da coisa. Mas se você tem essa mediunidade, se você tem esse dom muito forte, você sente muita vontade disso, é porque você tem que trabalhar. Daí se você não trabalha isso, é porque você já acertou no plano espiritual antes de nascer. Daí você vem com esses dons, daí não trabalha, daí começa a dar dor, porque você é um fluxo que ele quer sair, né? Você tem um dom, o dom é uma vontade de falar, uma vontade de falar do evangelho, uma vontade de estar numa igreja, levantar no púlpito, ou ele vai fazer visita, orar, Deus libertar, né? Estar no centro espírita, fazer bastante coisa, né? Porque essa vontade é muito grande, porque você acertou lá no, antes de nascer, você acertou isso daí, para acertar muitas dívidas do passado, você acertou, então isso vem muito forte em cima de você. Por isso que vem forte, daí você sente dor de cabeça, vômito, dor nas costas, né? Várias situações que você sente porque você tem aquilo e está repelindo, está fechando. Imagina uma água que quer sair, você está fechando, está represando toda essa água, uma hora ela vai estourar. Daí o que faz geralmente esses pessoal de Umbanda, de espiritismo, espiritualismo, eles fecham isso. Mas fechou, imagina, se Deus deu, o homem vai lá e fecha. Imagina o problema que isso vai trazer para essa pessoa futuramente. Não vai ser uma pessoa completa e inteira. Então, em vez de ensinar essa criança, em vez de mostrar para essa criança, ah, mas ela mora naquela casa e tem isso, mas então tem que sair daquela casa e tem que começar a trabalhar. Acho muito bonito isso que acontece nos centros espíritas kardecistas, né? Que eles se levam lá, eles vão estudando, eles vão mostrando, vão trabalhando nisso, pedindo para que os irmãos espirituais calibrem essa mediunidade, né? Com relação à idade da pessoa, né? Os dons, né? Nas igrejas evangélicas, na igreja católica, não existe isso, né, de calibrar. Você tem o dom, você levanta a palavra e lê a palavra, vai fazer visita, é um pouco mais tranquilo isso, né? E até de ver isso é mais tranquilo. Porque daí no centro espírita tem que daí baixar, vem os irmãos para canalizar, né? Vem os espíritos, então fica mais complicado, porque como é muito aberto, e se a pessoa não faz a reforma íntima, lembra da reforma íntima? Olha como é importante a reforma íntima. Não faz a reforma íntima, e a pessoa tem a mediunidade aberta, como se fosse uma porta aberta, e qualquer um que chega se acopla. Então, daí essas pessoas vêm qualquer um, desde espírito baixo até espírito elevado. Mas daí nesse caso, se você não está fazendo reforma íntima, quem vai acompanhar você geralmente é espírito baixo. Por isso que acopla, o pessoal passa mal, faz um monte de coisa, e se rola no chão, sei lá, e se joga na parede, e faz um monte de coisa. Daí a família já não faz reforma íntima, né? A pessoa não faz reforma íntima, a criança nem sabe o que é isso, porque a família também não sabe, e a família também não quer saber, acha que é coisa do demônio. É coisa do demônio, sim, porque principalmente se você não tem reforma íntima. Se você não é um com Deus, se você não é um com Deus, você não tem reforma íntima adequada, então tudo que entrar é para ser geralmente negativo, né? Porque a família já não está vibrando no amor, a vibração da reforma íntima. Aquilo que eu já falei para vocês, não adianta você servir marmita, fazer tudo de bom, trabalhar no hospital de graça, não sei o que lá. Aí você chega em casa, você é ruim, você bate, você tem rancor, você tem ódio, você fala mal, você xinga, você fala um monte, faz um monte de coisa. Então você não faz a reforma íntima. Então lembra daquela parte de uma água suja não vai ser água limpa, de uma macieira não vai dar uva, ou de uma bebedeira que dá uva não vai dar maçã, né? Então precisa ser pensado essas coisas, irmãos. É bem fácil de refletir quando você tem os conceitos, né? Fica fácil de refletir. Se quem quiser se aprofundar mais, tem livros, canal Arca Ramatiz. Muito bom, fala muita coisa disso. O canal Plataforma de Oração, né? Falo muito também disso. Então, tem livros. É só se aprofundar nisso, né? Não fica só no meiozinho, né? Se você quer conhecimento, não pode ficar no meio só, né? Aí você vai ter só aquele conhecimento. Como eu disse, se você for de uma denominação católica, você vai ficar ali no máximo na Bíblia, né? Evangélica também. Aí, se você quiser um pouco mais, você tem que ler outros livros, né? Senão você não vai ter esse conhecimento. Mas é isso, irmãos. Eu queria falar sobre isso hoje. Senti tocado para falar isso para os irmãos. Queria agradecer, né? Os irmãos, né? Então tá, irmãos. Deus abençoe a todos.
Fique na paz de Deus. Até o próximo vídeo.